Mas, minha gente, nas últimas 24 horas, o Brasil viveu um alvoroço tremendo na sua parte política. E a parte política federal, a parte de Brasília. A demissão feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro de Valeixo, o chefe da Polícia Federal, contra a vontade de Sérgio Moro. E aí Sérgio Moro também disse: eu vou embora. Não dá mais para mim ficar aqui. E aí a troca de farpas e de acusações gravíssimas entre um e outro. O Jornal Nacional ontem deu quase 2 horas. Não é verdade? Mas a partir de agora, a gente lembra que Sérgio Moro foi o homem que deu referência ao governo Bolsonaro, mesmo antes dele assumir, quando estava na transição. Vocês lembram? Bolsonaro foi eleito, Sérgio Moro ganhou um destaque mundial. Ele chegou a ficar entre as 30 personalidades do mundo pelo que ele fez com a corrupção no país. Foi o homem que botou atrás das grades o que também era mito na época, né? O ex-presidente Lula. Foi o homem que botou atrás das grades o presidente Lula. E vocês lembram, Lula resistiu por quase 2 dias dando discurso lá em São Bernardo do Campo, mas chegou a hora que a polícia foi buscar e levou Lula para trás das grades, onde ele ficou mais de 1 ano por lá. Depois, com essa questão da segunda instância e tal, Lula está solto hoje, sabendo que pode ser preso a qualquer momento de novo. São muitos processos, não é verdade? A gente pergunta até: e Temer? Onde é que está Temer, hein? Que também era para estar preso. Mas aí, vamos deixar esse assunto para o lado, que é outro aqui. Então, Sérgio Moro ganhou um destaque mundial. Ele chegou a estar entre as 30 personalidades do mundo, de acordo com a pesquisa de uma revista mundial aí, que eu não... Pops, né? Pois é. Mas, pronto, é outro destaque que a gente vai deixar de lado. Mas ontem, esse caso de amor acabou. Quando Bolsonaro convidou Moro para ser o seu ministro, inclusive dando total autonomia, e cresceram as pastas de responsabilidade, eu pensei que Moro não ia aceitar. Eu pensei que ele jamais ia se envolver com uma questão de um governo. Ele ia se manter lá juiz, cuidando da Lava Jato. Mas não, ele veio. Ele é tratado hoje, inclusive, como ex-juiz, né? Ele veio-se embora para o governo Bolsonaro. Só que ontem esse caso de amor acabou. E acabou da forma mais triste possível. Sérgio Moro não aceitou a demissão de Valesco e foi embora com ele. O que é que vai acontecer com o Brasil? Que rescaldos ficam com essa história toda, esse disse-me-disse para lá para cá, essas acusações? O que é que vai ser do nosso Brasil? Vamos ouvir a palavra de uma pessoa franca, inteligente e visionária. O nosso escritor e poeta Sivaldo Venerando. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultural FM. Essa saída, Gonçalves, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de fato traz um abalo, mais um, né, para o governo Bolsonaro, já que há uma semana houve a saída do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vinha desempenhando um papel muito bom à frente da pasta da saúde em um momento crucial que o Brasil vive, o mundo inteiro, na verdade, né? E ele vinha adotando políticas de acordo com o que a ciência e as autoridades sanitárias orientam para o combate ao coronavírus. Então, por questões políticas ou por ciumeiras, houve um enfrentamento entre o presidente e o ministro, e o Mandetta acabou saindo. Foi nomeado um novo ministro, o Nelson Teich, mas este ainda não disse a que veio. Agora, um estrago muito maior é a saída do Sérgio Moro. O Moro é quem diretamente disputa a popularidade com o Bolsonaro entre os brasileiros. Ele foi o maior, ou pelo menos se apresentou perante o Brasil como o maior símbolo anticorrupção. E isso contribuiu muito com a vitória de Bolsonaro, porque foi o candidato que as pessoas identificaram como sendo aquele que também defende o combate à corrupção. E, na verdade, o Bolsonaro procura ainda pregar isso, procura se mostrar como um defensor do combate à corrupção.
Isso ficou claro no pronunciamento feito no final da tarde de ontem, em que ele também tentou colocar a culpa em Sérgio Moro pela decisão tomada em sair do ministério, quando o próprio presidente confessou que foi um ato político. E o mais grave é que algumas denúncias que estão surgindo de pessoas ligadas de uma forma mais direta a Bolsonaro já colocam algumas dúvidas na cabeça da população. Ainda falando da força política, outro fator que fez com que Bolsonaro também chegasse ao poder foi essa onda conservadora que o Brasil tem assistido nos últimos tempos. Nós saímos de alguns governos da social-democracia, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula e Dilma Rousseff, e agora veio essa onda conservadora que procurava um candidato e identificaram esse candidato como sendo Bolsonaro. Então ele abarcou um capital político, mas que não é na verdade dele. A saída de Sérgio Moro mostra que isso poderá se dividir lá na frente, essa preferência eleitoral. E outra situação que a gente percebe é que o Bolsonaro pretendia que Sérgio Moro o defendesse, muito possivelmente, com relação a essa recente participação dele em meio à manifestação no domingo passado. Ele sofreu algumas retaliações, inclusive o Supremo autorizou uma investigação contra ele, e em momento nenhum Sérgio Moro se manifestou. E acredito que foi uma postura muito correta por parte do Moro em não confrontar-se com a justiça por conta de alguns atos, eu diria até abusivos por parte do presidente. Mas não é só essa a questão, é porque Sérgio Moro continuou agindo como um técnico e não como um político. Ele não esteve disposto a defender Bolsonaro desse tipo de atitude. E aí, voltando para a saída do ex-ministro, né, deixando o ministério, é importante frisar que ele não pediu a demissão a princípio. Na verdade, ele apresentou algumas condições que, se fossem cumpridas, o faria permanecer no cargo, que era a indicação do superintendente da Polícia Federal ou a permanência do atual superintendente, que era o Maurício Valeixo. Ocorre que Moro não aceitou a demissão feita por Bolsonaro a Valeixo, e com razão, porque ele de fato, como ministro da Justiça, deveria pelo menos participar da negociação da escolha de um novo superintendente. Só que Bolsonaro viu isso como uma falta de respeito por parte de Moro, que eu acredito que não é bem assim, e que ele, como ministro, tinha sim esse direito. Outras questões que podem ter contribuído para a saída de Moro aconteceram anteriormente, e que é, por exemplo, os cortes que foram feitos no pacote anticrime apresentado pelo ex-ministro da Justiça, já que ele simbolizava o combate à corrupção. E, na época, a ala bolsonarista diminuiu os pontos importantes da proposta de Moro para o combate à corrupção, e também o próprio Bolsonaro já vinha pressionando, por outro lado, para separar o Ministério da Justiça do da Segurança Pública. Então, foi se juntando muitas coisas, e agora, com essa exoneração do superintendente da Polícia Federal, foi a gota d'água. E agora é quando surge a pergunta: para onde segue o governo Bolsonaro? O próprio presidente sente que há um enfraquecimento na estrutura governista, porque, a princípio, não houve uma negociação com o Congresso para se praticar o presidencialismo de coalizão, que é construir uma base de apoio no Congresso. O Bolsonaro não é muito dado ao diálogo e não fechou isso. A gente sabe que, de certa forma, esse tipo de política muitas vezes prejudica o Brasil, porque deputados e senadores exigem a nomeação de cargos nas estatais e nos ministérios, e isso muitas vezes os seus partidos passam com isso a tirar vantagens. E aí vem aquele cenário que assistimos nos últimos anos, né? Quando vimos que os cofres públicos
foram de fato arrombados. Para se ter uma ideia, Gonçalves, as estatais estavam dando um prejuízo até 2018 de 35 milhões ao Estado brasileiro, né? E em 2019 as estatais passaram a dar um lucro de 70 milhões, ou seja, triplicaram a capacidade de faturamento. Então, ocorre que esse distanciamento do Congresso, fazendo com que deputados e senadores não indiquem pessoas para os órgãos públicos, é uma forma muito eficaz de evitar prejuízos ao país. E o Bolsonaro vinha mantendo isso com um certo sucesso, por ter nomeado técnicos para ocuparem esses cargos. E com o Congresso, inclusive, ele estava negociando numa margem baixa, né? Ele conseguiu aprovar muitas pautas governistas. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que conseguiu muitas coisas, inclusive implementar as reformas necessárias. Mas nos últimos tempos tem havido um conflito entre Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. E o que esse pessoal muitas vezes quer é indicar os cargos, o que de fato atrapalha o Brasil. Mas o presidente vinha se negando a isso, então ele, por fim, foi para essas manifestações na semana passada e pregou o que já vinha pregando há algum tempo, que é o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso aí eu acredito que foi um gesto de tentar ameaçar o Congresso, de tentar mostrar que se eles não cedessem às pautas governistas, poderiam sofrer a retaliação de haver uma espécie de ditadura, né? Isso é muito perigoso, porque o fechamento desses órgãos, de fato, significaria uma espécie de ditadura, coisa que não cabe mais no Brasil, porque foi um período negro da nossa história. E, na verdade, a permanência do Supremo e do Congresso em funcionamento nos dá o equilíbrio, né, da democracia. E Bolsonaro sabe muito bem disso. E que uma ditadura não pode acontecer. Tanto é que ele já procura construir a sua base de apoio, procura fazer um presidencialismo de coalizão, tenta fechar acordos com alguns partidos, inclusive do Centrão, o que possivelmente deve soar negativo para o Rodrigo Maia, que tem o seu projeto de se reeleger presidente da Câmara e possivelmente não conseguirá, porque Bolsonaro de fato deve abrir esses cargos para que vários partidos indiquem, né, os cargos nos ministérios, nas estatais, e de fato o presidente passará a ter um certo controle, uma certa aproximação com o Congresso e talvez possa até dispensar o apoio da ala mais ligada a Rodrigo Maia. Mas essa saída de Sérgio Moro é bem complicada para Bolsonaro do ponto de vista da sua popularidade. A popularidade de Sérgio Moro é bem mais alta do que a do presidente. A popularidade, por exemplo, do ministro da Economia, Paulo Guedes, também é mais alta do que a do presidente, porque ele, inclusive, foi o avalista da parte econômica do programa de governo de Bolsonaro. Logo, o que poderá acontecer nesse futuro político do Brasil? Atualmente se fala muito no impeachment do presidente, se fala muito em investigá-lo. Isso tudo é balela. Para sofrer o impeachment, ele teria que ter cometido um crime, e aí a gente não vê nenhum indício de que isso tenha acontecido. Muito pelo contrário. Um impeachment agora faria o mundo acreditar que nós somos uma república sem bases sólidas, né? E já que houveram 2 processos de impedimento recentemente, né, que foram de Fernando Collor de Mello e mais recente da Dilma Rousseff. Mas com essa nova política que Bolsonaro terá que praticar, o Brasil logo voltará a ser aquilo que sempre foi, ou seja, um país em que há uma relação promíscua entre Congresso e governo, onde todas as coisas acabam em pizza. Então, o fato de Bolsonaro nomear o novo superintendente da Polícia Federal traz um certo ganho político para ele em 2 sentidos. Primeiro, para tentar abafar as investigações que pesam sobre os filhos dele, e segundo, para
poder também interferir em favor dos futuros amigos deputados e senadores que lhe darão apoio, caso haja investigações contra eles. O Brasil voltará a ser aquilo que sempre foi. Quanto ao futuro, eu não diria hoje que Moro fosse um candidato super competitivo para 2022, porque é isso que muitas vezes se pensa, mas está muito distante. Porém, não deixa de ser uma possibilidade. A questão é onde ele irá se alojar. Fundar um partido é muito complicado. O próprio presidente não conseguiu ainda fundar o seu partido. E há muitos pedidos no Brasil. São mais de 60 pedidos para a fundação de partido que não se consegue. E o que é bom, de certa forma, porque inclusive o país já tem partido demais, são mais de 30 partidos. Então, a solução para Moro seria de fato embarcar em um sentido, em um partido já existente, o que há uma certa dificuldade por conta da questão moral que ele carrega em si. Mas com certeza seria um possível candidato que captaria muitos votos da ala conservadora. Veja que o Brasil agora assiste essa onda conservadora, né? Está provando dessa onda conservadora, que nasceu há uns poucos anos atrás, ou seja, foi reativada, foi aquecida. E essa questão política que nós vivemos hoje, ela é comparável a uma roda giratória, né? Houve uma época em que a social-democracia estava em alta, PT, PSDB, e hoje não, hoje é o conservadorismo que está por cima. Então, candidatos que se aproximem dessa ala conservadora têm maior preferência, porque o próprio Bolsonaro foi uma exigência da população. Não estou dizendo que a população saiu pedindo que ele fosse candidato ou que ele a representasse, mas à medida em que ele mostrou seu nome, foram identificando alguém que se alinhava com o pensamento de uma maioria, né, que seria o combate à corrupção, que já estava encharcando o Brasil, e as pessoas não suportam mais. E por isso houve essa guinada. Assim como também a questão da ideologia de gênero e outras pautas que foram colocadas pelos governos anteriores e que o conservadorismo brasileiro não aceita. Então, o que ocorre é que no futuro, Moro certamente seria a pessoa que mais captaria votos dessa ala. Mas eu diria que nesse mesmo futuro é muito difícil alguém ligado à social-democracia, mais conhecida como esquerda, tenha sucesso nas próximas eleições. É muito difícil. A tendência é que essa onda conservadora siga produzindo candidatos. Se não aparecer ninguém, Bolsonaro certamente estará fortíssimo, até porque outros fatores contribuem para isso. Por exemplo, ele vai estar com uma base forte no Congresso, né, partidos aliados, vai estar em um partido próprio e vai gozar de muito tempo de rádio e de TV. Porém, o que mais pesará positivamente, não só para ele, mas também para os governadores e presidentes de outros países, são os resultados da política de atuação contra o coronavírus. Porque, apesar de até agora o governo brasileiro não ter apresentado uma agenda eficaz no combate ao coronavírus, no final das contas eu acredito muito que o Brasil sairá dessa situação com muito menos prejuízo do que outros países, o que, é claro, é positivo e, de certa forma, será atribuído ao governo. Além disso, no pós-pandemia poderá acontecer o fenômeno de desemprego alto. E o que vai acontecer? Certamente, o Estado vai chegar junto, vai liberar recursos, vai implementar políticas sociais, que tanto foi criticada, né, quando foi praticada pelos governos anteriores. Então, com essa espécie de paternalismo, que é muito comum que as pessoas enxerguem o Estado como um pai, certamente Bolsonaro, assim como governadores e candidatos a presidente no mundo inteiro, serão beneficiados ao disputarem as suas reeleições. E isso, o mesmo apoiando candidatos, né? Isso em um período de uns 2 a 6 anos na frente. Essa é uma visão, a nossa opinião, né?
Agradeço a você, Gonçalves, e desejo um ótimo dia a você e aos seus ouvintes. Ok, obrigado, Sivaldo Venerando, sempre à disposição. Parabéns aí pelo comentário e mostrou aí pra gente essa visão, não é? Do governo Bolsonaro agora sem Sérgio Moro. Sérgio Moro, inclusive, disse que agora estava desempregado e ia procurar um novo emprego, que não guardou riqueza, não é rico. Ele vai agora pegar o seguro-desemprego e ver se tem direito ao auxílio emergencial também, né?